Hoje são 13 de junho de 2024. Por esse estado afora, em inúmeras cidades, existem obreiros e obreiras que vivem um drama profundo. O drama é que muitos nasceram na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Muitos cresceram na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E isso há mais de 30 anos, 40 anos. E de 26 anos para cá, uma gestão que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com os fundamentos do Evangelho, não tem compromisso com a segunda volta de Jesus, não tem compromisso com a Igreja de Jesus. Ele ou ela transformou, modificou o estatuto, tornou-se vitalício e, contra tudo e contra todos, tem jogado o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em processos criminais, em processos cíveis, na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Essa gestão tem negado, tem destruído a história das Assembleias de Deus, pelo menos para essa nova geração, que não conhece os valores, as origens, o profícuo e inestimável trabalho feito por homens de Deus, servas de Deus, mas tem, meus irmãos, de uma maneira vergonhosa, eliminado a história para essa geração mais nova, de tal sorte que tem levado esse povo, inclusive esses obreiros neófitos, pelo caminho da idolatria, da subserviência, da omissão. É tanto que tem um aí que até beijo deu nele, né? Tem um que diz, quem se levantar contra um homem íntegro vai sofrer um câncer na garganta. Outro vem e beija. Outro vem e diz, Deus deu esse pastor a gente. Outro vem e pede para profetizar, pede autorização para profetizar. Outro vem e diz que mesmo na ausência desse homem, ele sinta a presença dele. Vem outro ou outra e chama de pai, de mãe. Vem outro e chama de anjo, de ungido. Aí só falta agora, meus irmãos, fazer com que esse homem tome o lugar de Jesus. Mas mesmo assim é o que eles têm feito nesses cultos. Na igreja, que quando obreiros saíam do estado de Pernambuco e que se dizia de onde é de Pernambuco, então é bem-vindo, porque Pernambuco tem lei, tem ordem, tem revelação, tem visão, tem homens que andam de joelhos e acompanhando esses homens. Existem dezenas, centenas de mulheres e até milhares que passam o dia de joelhos. Mas, irmãos, o cenário mudou. E mudou radicalmente para pior. Hoje, a composição ministerial dessa antes conceituada igreja é composta por neófitos, meninos a partir dos filhos do gestor presidente que não sabem o que é ser pastor, o que é sofrer pelo amor do evangelho. Como o apóstolo São Paulo disse, eles não sabem levar no corpo as marcas de Cristo, mas são arrogantes, prepotentes, exibidos, não buscam agradar a igreja e muito menos a Deus, mas buscam sobretudo agradar a gestão dessa igreja. Irmãos, se você tiver alguma dúvida sobre o que ocorre em todo o estado de Pernambuco, eu queria que você atentasse para 4 fotografias que eu vou deixar aqui para você perceber, para você analisar. Essas fotografias trata-se da situação de um presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta administração, tá? Que deu cabo à sua própria vida de uma maneira desastrosa em um dos cômodos de sua casa. Eu vou mostrar a vocês aqui, porque, irmãos, por todo o estado de Pernambuco e até no exterior, tem gente reclamando, tem gente ferida, tem gente que é injustiçada, gente oprimida, gente no calabouço, compreenderam? Muitos falam
E inúmeros e até milhares saem calados e não dizem nada. Como você vê aqui no meu canal, olha, se a igreja não está lhe agradando, saia e vá para outra. Qual é mais fácil? Tirar uma direção, uma diretoria composta por homens desviados, iníquos, perversos, carnais? É muito mais fácil afastá-la, porque a igreja de Deus não tem sentido de estar trocando. Quem quiser, é um direito seu, mas é uma visão minha. Não há necessidade de você estar indo para igreja A, igreja B, igreja C. Não há necessidade. Por que saíram? Saíram pela má, pela corrompida, pela carnal, pela gestão iníqua que assumiu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 26 anos. Então vocês vejam aí essas fotografias que é de cortar o coração. Agora eu pergunto, você tomou conhecimento disso, irmão? Você sabe quem é esse irmão? É presbítero da igreja. Isto foi em 2021, não foi o primeiro. Já houve casos também de irmãs de círculos de oração e aí sai atropelando tudo. Eu estava no gabinete de um dos pastores que saiu, tá? E a esposa do pastor me disse isso em 2018. Irmão Josué Augusto, esse homem vai ter que pedir um perdão internacional. Porque em vários países do mundo existem pessoas feridas por esse homem. E acontece que ele não pede perdão a ninguém. Mas se você duvida, eu queria refrescar a sua memória. Você sabe quantos membros deixaram essa igreja por não concordar, por discordar, por não aceitar, tá? Por achar que esta gestão está totalmente desvencilhada da vontade de Deus. Está defasada 180 graus. Entenderam, irmãos? Daquilo, da revelação e do que Deus quer para a sua igreja. Tá? Então, você sabe precisar quantos crentes, membros, diáconos, presbíteros, saíram para a adoração do pastor Severino do Ramo? Você sabe? Não sabe não, né? Você sabe quantos membros desta igreja, presbíteros, evangelistas, saíram para a AD Seara do pastor Hélio Ribeiro? Não sabe, né? A igreja está assim, ó, lotada. Me parece que já está com mais de 100 templos. Você sabe quantas pessoas saíram da IEADPE para a igreja Rede Esperança do pastor Jonatas Lins? Não sabe não, né? Procure, então, pensar, refletir sobre isso. Qual a razão? Inclusive, anteriormente, muitos saíam e deixavam os vídeos aqui agradecendo, né? Aquela mensagem melancólica, aquela mensagem de pesar. E depois, muitos passaram a sair, como tem saído até hoje, calados, esperando só a queda da estátua que vai ser cortada, como a estátua que Nabucodonosor levantou no campo de Dura, e foi cortada com uma pedra sem mão. Por quê? Em toda a história do cristianismo, imperadores, reis, políticos, nenhum que se levantou contra a igreja, para trabalhar contra a igreja, enganando a igreja, se pôs ou permaneceu de pé, tá? Fora, irmãos, além dessas igrejas que eu citei, você há de convir que outras igrejas menores saíram, né? A BGR, para Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Você sabe quantos crentes foram expulsos, literalmente expulsos? Ah, Josué, você foi expulso porque foi rebelde? Não. Eu fui excluído e não aceito essa exclusão. É uma caneta que não escreve. Para mim, essa caneta é inócua, porque jamais essa direção, ou quem quer que seja, poderá me colocar numa situação fora da igreja de Deus. Mas não é somente o meu testemunho. Eu venho aqui há 8 anos e falo. Você conheceu? Deixa eu refrescar aqui a sua memória. Eu escrevi até aqui. Você escreveu? Você lembra-se do evangelista André Barbosa? Um menino, eu posso dizer assim, hoje ele não é menino, hoje ele é pastor de uma igreja, Betel. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Betel. Mas, na minha mocidade, eu vi André Barbosa para pregar. O seu pai o colocava sobre uma cadeira no púlpito e ele pregava com uma desenvoltura fora do comum. Você sabe onde ele está? Não sabe não, né? Eu vou lhe dizer no final. Você sabe onde está
O pastor Severino do Ramo, um obreiro que foi enviado como missionário por essa igreja, na gestão de José Leôncio, para a Argentina. Você não sabe, você não conhece não, né? Você conhece o pastor Hélio, que é mais recente, que deixou, ou deixava, ou tinha um infarto. Testemunho dele aí, todos sabem. Você sabe quem é Elmir Ribeiro, evangelista, também saiu, né? Vai fazendo a conta aí, só agora, ultimamente, né? Mais de 10 pessoas que são mais conhecidas, mas milhares de pessoas já deixaram essa igreja por conta dessa má, corrompida, perversa, diabólica, satânica gestão na pessoa de Ailton José Alves. Essa é a realidade. E quem apoia ele está incorrendo no mesmo erro, no mesmo caminho. Então, você conhece quem é o irmão Abner, doutor Abner Apolinário, filho do tão conceituado, respeitado pastor José Amaro da Silva. Você sabe que o Ailton José Alves, movido de ciúme e de intrigas, inimizades, porfias e emulações, unilateralmente, não sossegou enquanto não viu o doutor Abner, hoje juiz de direito, fora dessa igreja. Que respeito tem esse homem pela descendência de um homem que deu muita contribuição a essa igreja? Você sabe quem é o presbítero Giovanni Cardoso? Esse você sabe, não é? Você sabe quem é o irmão Josué Augusto? Também esse você sabe, né? Mais recente, né? Você sabe quem é Emanuel Alexandre, presbítero? Você sabe quem é Natanael Balé, que está aí, mais um candidato fortíssimo para ter problemas de depressão, desprezo, tendo-se como inútil nessa obra. E o interessante é que ninguém se levanta para dizer que este gestor-presidente está errado. Nenhum obreiro. Pelo contrário, vai beijá-lo, vai chamá-lo de íntegro, vai chamá-lo de homem de Deus, vai chamá-lo de pastor, de anjo da igreja, com todo esse esfacelamento dessa igreja evangélica Assembleia de Deus, que se não fosse essa gestão, essa igreja estaria numa apoteose espiritual, numa unidade no amor de Cristo. Mas o que ele sabe fazer é buscar a glória para si. Mas vamos continuar aqui. Elian Oliveira, você sabe quem é também, não é? Onde está Elian Oliveira e seu esposo? Gilvan José, você conheceu o presbítero Gilvan José? Não, né? Gilvan José deu muitos estudos por esses cultos de oração para a mocidade afora, desde a minha idade nova, de 18, 17 anos. Esse homem já pregava, já era um instrumento, um profundo conhecedor da palavra. Onde ele está? Você não conhece não, né? E entre eles, o Almeida, pastor Almeida, você conhece, não é? Você viu aqui, ouviu o que foi feito com o pastor Almeida? Se você não viu, procure, pesquise nesse canal, tá certo? O fim que teve o pastor Almeida, que no seu sepultamento, o homem que chegou a ser presidente dessa igreja, irmãos, os obreiros atuais, esses meninos, esses fantoches, esses mamulengos, esses eunucos foram proibidos de irem ao sepultamento do homem Almeida, do homem de Deus Almeida, eu prefiro dizer assim, do servo de Deus Almeida. Homem simples, humilde, não é? Praticador da fé, morreu e está esquecido. Olha, acompanhando todos esses membros, eu queria dizer inúmeros, centenas e até milhares têm saído para essas outras igrejas. E se eu tivesse condições de chegar aqui e relatar para você todas as pessoas que têm me dito maus tratos, desprezos, falta de exemplo, falta de amor, falta de conhecimento da palavra, tá? Práticas pecaminosas, carnalidades por esse estado afora, praticadas pelos obreiros colocados sobre a igreja de Deus. Irmãos, a coisa é muito séria. Então, quando ocorre um caso grave, fatídico como esse, tá? Eu quero dizer que por esse estado afora ainda poderá acontecer coisas semelhantes a essa. Reflita, qual a sua atitude? Como você ainda abre a sua boca para dizer que um homem desse é homem de Deus? Esses obreiros que estão aí são obreiros
claramente comprados, uns meninos que nem o Marcelo Teles, eu cito, né? O Nadi Jackson Saraiva, o Joaribe, né? O Antônio Peixoto, esses homens que praticaram rachadinha, fizeram uma série de irregularidades, deram depoimentos mentirosos na justiça. E você dizer, é esse povo que compõe o atual ministério da igreja. Aí, homens que, como Ezeli Janai, vem e beija de uma maneira subserviente, de uma maneira humilhante, de uma maneira submissa, de uma maneira vergonhosa. Olha aí, mais uma vez, essa cena patética não pode ser esquecida. Qual a razão dele ter beijado? São os altos salários? É porque ele prega nessa igreja, tem um microfone? Quem salvou a alma dele foi Jesus, através do seu sangue remido na cruz? Ou um homem mortal, pecador, falho, como o atual gestor? Então, se um homem desse se dobra vergonhosamente diante de um homem pecador, ele não é digno de se apresentar como instrumento de Deus perante a sua igreja, a igreja do seu filho. Então, irmãos, essa é a situação. Eu aconselho você que vem nesse canal aqui e fala umas besteiras. Primeiramente, que as suas análises, a sua visão é superficial. Você não conhece as origens dessa igreja. Eu até aconselho você a pesquisar. Você está como você vê a ponta do iceberg e não sabe quão profundo são os desvios, são as coisas que descaracterizam essas reuniões como culto ou essa denominação como igreja. Por quê? Porque estão apoiando homens fúteis, homens que são superficiais, não têm profundidade. Tudo que fazem é para agradar um homem. Como é que esses homens podem agradar a Deus? Como é que Deus pode se revelar através desses fúteis homens para a sua igreja? Então, olha, Josué Augusto aqui vai combater incessantemente, doa a quem doer, tá? E eu citei esses nomes, mas são inúmeros meninos verdes, os dois filhos dele mesmo. Que características esses meninos têm de profetas de Deus, de homens de Deus, de pastores? Nenhuma. Então, fica aqui, tá? Esse meu desejo, esse relato ou esses relatos para levar ao seu conhecimento. Não se deixe levar, tá? Por contos, por histórias superficiais. Ponha a sua cabeça para refletir e veja que Deus não se deixa enganar, tá? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.